Olá, boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, povo de Deus. Estamos passando para deixar uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. Como de costume, nós temos a incumbência de todas as terças-feiras fazer uma live ou gravar um vídeo trazendo uma reflexão sobre a palavra de Deus para as nossas vidas. E hoje não é diferente. Eu quero desejar uma boa noite para você, para as famílias que fazem parte aqui da nossa responsabilidade como não só líder, né, mas também cuidador dessas famílias. Quero dizer que estou feliz por saber que Deus tem cuidado da sua vida, que Deus tem cuidado das nossas vidas, tem nos dado uma oportunidade, uma chance de estarmos na presença dEle, compartilhando aquilo que Ele tem colocado em nossos corações. Nós recebemos aqui um pequeno estudo, ao qual o nosso líder, o pastor Alex Barbosa, ao qual nós fazemos parte da sua liderança na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, vivendo missões aqui de Fortaleza, estado do Ceará, mais precisamente no bairro do Bom Jardim, o Grande Bom Jardim. Bom, sem perda de tempo, vamos começar. Hoje, o tema do nosso estudo é Jesus mudou a vida de Zaqueu. E também mudou a minha e mudou a sua, com certeza. A leitura é lá em Lucas, no capítulo 19, né? Do versículo de 1 até o 10. Você pode ler com mais calma depois. Quero que você preste um pouco de atenção e medite nesta passagem. Aqui há um pequeno quebra-gelo. É uma pergunta que nós fazemos para você, que é: qual é o animal que você mais gosta, né? Nós temos uma preferência. Uns gostam mais de cachorro, tem um cachorro de estimação, outros gostam mais de gato, tem uns que tem pássaros, periquito, papagaio, enfim. Qual é o seu, né? Qual é o bichinho de estimação que você se identifica, não é mesmo? Bom, Zaqueu, na verdade, era um homem que tinha enriquecido de forma desonesta, né? De forma fraudulenta, né? Por quê? Porque, na verdade, ele tinha o costume de cobrar além daquilo que era o justo. Já era injusto cobrar, né? Roma cobrar do povo judeu e das províncias, né, ao redor. Já era injusto. E além de ser injusto, Zaqueu ainda ele esfolava um pouco mais o povo, né? Ele cobrava de forma desonesta, uma ganância, uma ambição desvairada pelo dinheiro, pelo poder. Na verdade, ele era corrupto. Hoje em dia nós vemos isso acontecendo em nosso meio político, em nosso estado, em nosso bairro com os vereadores, em nosso estado com os governantes, em nossa cidade com os prefeitos. Porém, né, nós podemos ver que, apesar de toda a trajetória de mau caráter, de má índole, de mau comportamento que Zaqueu tinha, ele era judeu, né? E Jesus, o nosso Senhor, Deus, ele não faz acepções de pessoas com relação à salvação. Quando ele quer salvar,
ele não faz acepção de pessoas. Nós vemos que Zaqueu, certo dia, ouviu falar que Jesus iria passar por ali, naquela província, naquela região onde ele cobrava os impostos. E, apesar de ser rico, apesar de ser discriminado, apesar de ter uma má fama, apesar de ser odiado pelo povo, porque cobrava impostos para os romanos, cobrava dos judeus, ele também tinha a sua índole manchada, porque ele era dominado por um povo estrangeiro. Ele seguia ordens de imperadores, de governadores romanos. E isso o desabonava, o deixava como se fosse um bastardo diante da população. Mas nós vemos que, apesar de ele ser discriminado, apesar de ser realmente taxado como desonesto, corrupto, ladrão, Zaqueu era da descendência da promessa de Deus. Era judeu. E certo dia Jesus então estava passando por ali. E ele então ouviu e foi ver Jesus. Ele sentiu o interesse de ver Jesus, de conhecer Jesus. E é isso que deve acontecer e que tem que acontecer comigo e com você. Ter esse interesse em conhecer Jesus, em se encontrar com Jesus, em ter uma experiência com Jesus. E nós vemos que naquele momento em que ele ouviu falar que Jesus passaria por ali, por aquelas ruas, ele então correu para vê-lo. Só que ele tinha uma estatura baixa, ele era pequeno, ele era muito pequeno. Não se fala a estatura dele em relação a se tinha 1,60 m, 1,50 m, 1,40 m, não se fala. Mas se fala que ele era muito pequeno, era de baixa estatura. E ele foi, e aí, por ter essa impossibilidade de ver Jesus devido à sua estatura, ele não pensou duas vezes. Ele queria ver o Mestre. Ele queria ver aquele que ele já ouvia ter falado coisas maravilhosas a respeito do Senhor Jesus. Que curava, que libertava, que instruía, que amava, que ressuscitava os mortos, dava vista aos cegos, curava aleijados, mudos, surdos. E essa curiosidade o levou a querer ver Jesus. E ele então foi e subiu em um pé, segundo alguns historiadores, ele subiu num pé de figueira brava, quer dizer, sicômoro, se não me engano, que era uma árvore que tinha alguns espinhos nela. Era difícil subir numa árvore dessa. Mas Zaqueu correu e subiu naquela árvore. Ele saiu da situação de prostrado, de jogado ao chão, como um mau caráter, malfeitor, como um corrupto, um injusto, um ladrão. Ele então se levantou dessa situação, da sarjeta espiritual. Quantos não estão na sarjeta espiritual? Quantos não estão vivendo uma vida sem sentido? Alguns até levam o nome de cristão, de evangélico, mas estão vivendo uma vida em frangalhos, sem esperança,
sem fé, sem dar um bom testemunho, sem ter nenhum envolvimento ou compromisso com a obra ou com o reino de Deus, e muito menos com o seu próximo. Assim estava Zaqueu, até esse enfático dia. Ele então, subindo no pé da figueira brava, ou no pé do escombro, ele ficou observando Jesus passar, né? E quando Jesus passa, meu irmão, pelas nossas vidas, existe uma modificação total. A transformação, ela é radical a partir do momento em que nós resolvemos aceitar a Jesus, acreditar na missão que ele veio fazer e no seu poder salvífico, amoroso. E aí Jesus também não ficou aleatoriamente desligado do que estava acontecendo. Eu creio que Jesus, na sua onisciência, no momento em que ele estava passando, ele sabia que ali haveria alguém que receberia um milagre. O maior milagre de todos, que é a salvação. Como disse a Regina, o maior milagre de todos que um ser humano pode receber, ela está falando hoje, é a salvação. Esse é o maior bem que nós podemos receber de Deus. O maior tesouro, a maior dádiva é ter o nome escrito no livro da vida. E Jesus, então, quando está passando perto daquela árvore, ele para e olha para cima e vê Zaqueu. Com certeza, quando Jesus olhou para Zaqueu, o olhar de Cristo foi um olhar diferente de todos os olhares que Zaqueu já havia visto. Porque até então, naquele dia, os olhares que Zaqueu tinha na sua vida, em sua direção, eram olhares de discriminação, de rejeição, de negação, olhares de ódio, de raiva, de insatisfação devido ao que ele fazia. Mas o olhar de Jesus, meu irmão, quando ele nos olha, é um olhar que transforma, que vai fundo na nossa alma. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. O olhar de Cristo mudou a vida de Zaqueu. E quando acontece esse encontro entre Cristo e Zaqueu, entre o Senhor Salvador e o pecador, pobre, miserável, homem, que no caso Zaqueu, existe ali um choque de atitudes. Zaqueu automaticamente, instantaneamente, sentiu o desejo de estar com Jesus. E também não foi diferente com Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Jesus também sentiu o desejo de estar com Zaqueu. Tanto que Jesus, ele olha para Zaqueu e diz que hoje havia chegado salvação para aquela vida, ou para aquela casa, porque Jesus disse que se importava em ir almoçar com ele. E aí, Zaqueu já havia demonstrado uma certa humilhação em subir naquele pé de figueira brava, se cortado com aqueles espinhos. Ele então desceu apressadamente e foi ao encontro de Jesus. E aí tem todo um contexto, toda uma história em que Jesus vai até a casa de Zaqueu e ali existe um diálogo entre o mau caráter e o bom pastor, entre a ovelha desgarrada e o bom pastor. E naquele momento, Zaqueu então recebeu de bom grado a presença de Jesus
recebeu de bom grado essa mudança radical que é ocasionada na vida do ser humano quando ele abre o seu coração para as boas novas do Evangelho, da salvação, e ele fala para Jesus, ele diz para Jesus que se ele tivesse roubado alguém, ele iria devolver 4 vezes mais. Olha aí a mudança radical. Porque pense numa coisa que nos chateia, é mexer naquilo que é nosso. Não é verdade? Zaqueu se propôs a devolver 4 vezes mais daquilo que ele havia roubado nos impostos. E além disso, ele disse que daria metade de tudo que ele tinha para os pobres. Ele iria distribuir a sua riqueza. Aí nós vemos que a mudança foi real. E é real. Você já pensou no impacto que foi quando as pessoas começaram a ouvir falar que Zaqueu havia sido transformado pelo poder que há no nome de Jesus? E que ele havia devolvido 4 vezes mais do que ele havia roubado e deu metade de tudo que ele tinha para os mais carentes, os menos favorecidos? Essa notícia correu por toda a região e todos começaram a vê-lo com outros olhos. Aquele olhar de desrespeito, de negação, de rejeição, começou a ser um olhar de respeito, de admiração e de confiança de que havia acontecido algo na vida de Zaqueu. E desde então, nós vemos essa história ser falada todos os dias em todo o mundo. A salvação que entrou na vida e na casa de Zaqueu é a mesma que quer entrar na minha e na sua vida. É a mesma que quer entrar na nossa casa hoje, meu irmão. Não sei como está a sua casa, não sei como está a sua vida, não sei como anda a sua vida nesses últimos dias, mas uma coisa é certa: Jesus sempre está à porta e bate para cear conosco. E nós vemos que para Zaqueu a mudança de vida foi preciso ele romper aquela multidão, subir naquele pé de figueira brava, naquela árvore de figueira brava, naquele pé de sicômoro, se cortar, se ferir com os espinhos, mas a recompensa foi maravilhosa. Ele abriu a casa dele para Jesus, abriu o coração dele para Jesus. O milagre que Deus fez na vida dele também quer fazer na minha e na sua, todos os dias. Todos os dias o Senhor quer transformar-nos, nos moldar, nos mudar. Então eu e você devemos ser pessoas que tenham uma expectativa em servir ao verdadeiro Deus. Nos unir em Cristo, através da sua morte e também da sua ressurreição. Então essa é a palavra que foi colocada em nosso coração também nesta noite. E que Deus te abençoe. Que você receba de Deus o melhor dessa terra. Que Ele abra as portas para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Que Ele abençoe a tua casa, a tua entrada, a tua saída. Que Ele faça você prosperar em todas as áreas, principalmente na vida espiritual, que é o que fica para a tua eternidade. Então que Deus te abençoe. Uma ótima noite, uma ótima quarta-feira para você, uma ótima semana. E não se esqueça, nós estamos ali, nós começaremos aqui em nosso lar. Daqui uns dias, talvez na próxima terça-feira, a gente já esteja aqui. Se tudo correr bem, o pastor nos autorizar também, claro, porque existe essa pandemia ainda. E você será avisado desse dia. Que Deus te abençoe. Eu quero mandar um abraço para pessoas que vão receber esse vídeo também, lá no estado de São Paulo, lá no Pará, meus irmãos, lá no Paraná, em Londrina, Maringá, toda aquela região, também irão receber esse vídeo junto com vocês, família que nós temos cuidado.
eu e a Regina estamos felizes porque Deus nos deu esse privilégio de, assim como Zaqueu, se encontrar com ele e levá-lo até vocês também. Que Deus te abençoe. Uma ótima noite. E não se esqueça do meu lema: sorria, porque teu sorriso não custa nada para você que dá, mas vale muito para quem recebe. E nunca se esqueça que Jesus te ama e nós também. Ficados com Deus e uma excelente semana para você. E não se esqueça que domingo, se não tiver um culto presencial, teremos a live do Pastor Alex. Se inscreva no Facebook da Vendo Missões e também do projeto Casa Missionária. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. A paz do Senhor e ficados com Deus.